Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shanti 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 Om Namastê. Ok, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. E eu vou aproveitar para fazer um anúncio, tá? Que nós estamos há menos de uma semana, né? A gente inicia o nosso seminário no dia 7, hoje é o dia 2. É a última oportunidade para quem estiver aí ainda meio em cima do muro. Então, eu quero estender esse convite, vai ser um webinário, né? Um seminário presencial também, muito profundo, muito lindo, maravilhoso, né? São os Karikas de Gaudapara. E quem tiver ainda interessado, né? Eu quero aproveitar para dizer que este curso inteiro do Mandukya não será disponibilizado gratuitamente na página YouTube, ok? Então, quem quiser ter acesso a todos os 3 seminários, né, o Mandukya 1, 2 e 3, precisa participar em algum deles para ter acesso ao playlist desses 3 webinários, né? Mandukya 1, 2 e 3, né? Depois vai ficar faltando só o 4, que é o capítulo 4, tá? Então é isso. Quem estiver interessado, contate aí a Betânia, porque ainda há tempo, as pousadas são muito fáceis de serem encontradas em Joanópolis, né? Tem muita disponibilidade lá. E, né, virtualmente, mais simples ainda, né? Do conforto da sua casa, né? Então, fica aí o convite. Então, voltando aqui para o Gita, este arquivo novo, né? Sempre no capítulo 5, versos 7 a 10, o Krishna, ele, como sempre faz, né? Começa a fazer uma revisão e ele levanta aquele tema, Marcelo, que você me perguntou na última vez, mas sem elaborar muito. Ele diz que o ashrama, o sannyasa ashrama, né? O tradicional de viver, né? Em reclusão no ashrama, ele é muito arriscado, né? Porque é um tráfico de mão única, né? O Marcelo estava dizendo, mas por que é um tráfico de mão única, né? E foi uma boa colocação. Por quê? Aí, ninguém é prisioneiro de um ashrama. O cara pode pular o muro do ashrama, né? Ou sair e não voltar mais, né? Por que ele não pode voltar, né? Ele não pode voltar para o mundo, né? Eu acho que, no final das contas, as pessoas podem fugir do ashrama, mas elas se tornam, né, psicologicamente destruídas, né, do ponto de vista civil, né, as leis, né, que regulam isso na Índia, eu não sei. Mas aqui o Swami Paramarthananda diz que esse sannyasa é muito perigoso porque você não tem uma via, um modo de voltar, né, um tráfego único. E aí ele fala que algumas escrituras, como o Bhagavatam, ele coloca esta ação como um pecado grande, né? Um erro grande, né? É altamente criticada, eu não entendo muito bem por quê, né? Eles usam palavras fortes criticando as pessoas que fogem do ashram, né? Eles são pessoas que renunciaram, mas depois renunciaram à renúncia, né? Então, ele diz que moralmente é uma pessoa sem vergonha, né? É como fosse o lixo do lixo, né? Eu não entendo bem esta lógica, o Swami Paramarthananda não apresentou a lógica, né? Que apoie, né, esta afirmação. Todos nós sabemos que o ser humano está sempre sujeito a cometer erros, né? De apreensão, né? De compreensão e decidir erroneamente. Essa é uma decisão importante, mas né? Se a pessoa se arrepende, vai fazer o quê? Eu não vejo essa coisa de modo tão dramática, né? Mas é importante saber
que do ponto de vista mais fiscal, né, o cara que vai para o Asha, ele tem que doar tudo. Então, você doou tudo, né? E depois você quer voltar, mas você já não tem os seus pertences, já não tem, né? Até mesmo as suas associações, e do ponto de vista emocional, psicológico, moral, você volta como um fracassado, e a sociedade na Índia, muito provavelmente, repele essas pessoas que fizeram um voto, né, de sannyasi, de renúncia, né, e que depois voltam pedindo de participar novamente, né? Mas não é relevante, mas é uma curiosidade. Portanto, o Grihasta é melhor. O Grihasta nos dá a possibilidade de optar mais na frente para o sannyasa, né? Ou simplesmente permanecer, né, como um aposentado que não quer ir para o asha de ninguém, mas vive o tempo todo dedicado ao Shravana, Manana e Nididhyasana do Vedanta, né? Portanto, Krishna recomenda o Grihasta Ashrama para a grande maioria da humanidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que talvez possa ser relevante. Então, tanto no Kama Yoga como no Grihasta, nós temos a possibilidade de processar purificação. No Grihasta também existem sadhanas para purificação, que é o Kama Yoga, né? Que aqui ele é apresentado que são chamados de Ashrama Dharma, viver uma vida em observação do Dharma. O Dharma Yoga e o Kama Yoga, né, são como duas faces da mesma moeda, né? Então aqui a yoga do Grihasta, né, para a purificação, que geralmente nós a chamamos de Karma Yoga, aqui ele é apresentado como Dharma, né, observação do Dharma, né, que são chamados de Ashrama Dharma. Qual é o seu ashrama? Eu sou um participante da vida, eu tenho papéis sociais, estou criando meus filhos ainda, etc. Mas eu vivo no ashrama de total observação do Dharma, né? Então é um modo bacana. E, além disso, né, dedicando as minhas ações ao campo dharmico, sabendo que o Criador, né, ele é a fonte de tudo isso, né? E aqui ele fala sobre 4 qualificações preliminares para alcançar o autoconhecimento. Então, aqui ele apresenta o Vairagya, o não apego. Tais como Vairagya e semelhantes são adquiridas pelos homens através da propiação, né, do Senhor, através da austeridade. Então, através da devoção, isso e aquilo, a gente desenvolve Vairagya, que é o não apego, né? A gente vai se tornando mais e mais equânime e menos apegado até que a gente, né, esteja pronto a viver o mundo sem deixar que as coisas grudem na gente, né? Porque a dependência, o apego traz a dependência traz perturbação mental, né? Então, tem um ponto interessante que me vem em mente a respeito do Vairagya, né? Então, aqui está sendo apresentado o Vairagya como uma qualificação preliminar. Nós sabemos que, nós dizemos que a primeira qualificação nas listas, né, é a discriminação, né? A discriminação, discernimento, uma mente boa, né? Uma mente, né, afiada, uma mente clara, né? Então, a discriminação requer muita sátiva, muita clareza, né? Mas a segunda qualificação que aparece, né, na lista de qualificações apresentadas pelo Vedanta é o quê? É a despaixão ou não apego às coisas do mundo, né? Então, me vem em mente agora que existem pessoas, né, eu encontro diversas pessoas assim, que têm uma mente muito discerne, né, como disse o Marcelo, uma mente muito discriminativa, uma mente muito boa, né? Tem pessoas que têm mentes muito boas.
Mas ainda assim elas não têm muito vairagya, elas são mais apegadas, né? Por outro lado, existem pessoas que têm o desapego, não apego, mas não têm uma mente muito boa, né? Por isso, ambas essas qualificações são importantes, né? Uma mente afiada, boa, satívica, clara, né? Focada, né? E, ao mesmo tempo, o não apego às coisas, pessoas, situações, eventos, circunstâncias, né? Então, a gente precisa desenvolver ambos através de diversas sadhanas, entre elas, né? A devoção, a austeridade significa a disciplina, o controle, né? A regulação dos órgãos sensoriais, dos órgãos das ações e da mente como um todo, né? Shankaracharya diz no seu Aparokshanabhuti, todos podem obter pureza mental seguindo o seu próprio ashrama, né? E o tipo de karma será diferido, enquanto o pala é uniforme. Então, existe uma diversidade de possibilidades de você ser um karma yogi, independentemente do tipo de papéis sociais ou de ações que você coloca no campo, né? Algumas ações são mais físicas, outras são mais verbais, outras são mais mentais, outras são mais intelectuais. Dependendo da pessoa, existe a possibilidade de desenvolvimento dessa pureza mental, né? Então, o tipo de ação difere, né? Mas o resultado é sempre o mesmo, é uniforme. Então, independentemente do tipo de karma eu tenho à minha disposição para me tornar um karma yogi, o benefício é sempre o mesmo, que é o quê? Pureza, né? Mental, força, equilíbrio, né? Mental, espiritual, psicológico, emocional, né? Então, o pálamo, que é o resultado, é uniforme. Chitta Suddhi, né? Que é força intelectual, equilíbrio intelectual. Em qualquer ashrama eu posso obter isso, e como um grihasta, através de ações muito distintas, diferentes, eu também posso chegar ao mesmo final, que é este palam, né? Chitta Suddhi. E depois de obter essa pureza, nós entramos no universo do Vedanta, no Shravana, Manana e Nididhyasana, né, referentes aos Upanishads. E aí o indivíduo obtém o autoconhecimento e ele não necessariamente deve mudar o seu estilo de vida. Ele não precisa ir para nenhum outro ashrama, porque todos os ashramas são meios para que nós possamos obter o autoconhecimento. Agora que você obteve o autoconhecimento, você não tem mais desejo por nada, muito menos desejo de mudar o seu estilo de vida, né? Você entende? Então, mais para frente, nós vamos ver algumas outras sadhanas sugeridas, né, para desenvolver essas qualificações. Krishna está aqui, né, concentrado no Grihasta, porque o Grihasta é a posição do Arjuna, né? E ele está ensinando para todos nós, né, Grihastas, que somos a grandíssima maioria. Primeiro, a yoga é torne-se um karma dharma yogi. E qual é a indicação de um karma yogi? Um karma dharma yogi é aquele que observa o dharma e coloca as ações dedicadas ao Criador com espírito de reverência, devoção, entrega, com grande gratidão no coração. Nós vimos já isso, os 5 pontos, né? Os 5 tipos de ações reverenciais. A passagem aqui no capítulo 3, verso 30, oferecendo todas as ações a mim, com uma mente devota a mim, lute sem expectativa, sem possessividade e sem ansiedade. Então, isso foi dirigido a Arjuna, que estava ali sendo estimulado a lutar aquela guerra dármica, né? E ele diz, seja um karma yogi, seja um dharma yogi, mantenha sua mente focada em mim, o Criador, e saiba que os resultados cabem a mim, mas lute segundo o seu Swadharma, dê tudo nesta luta,
mas não tem expectativas a respeito dos resultados, não se sinta apegado a nada dentro deste campo de batalha e permaneça livre da ansiedade, que é a perturbação mental. Porque, como general do Exército, se ele estiver cheio de ansiedade, cheio de possessividade, cheio de apego, né, cheio de expectativas, então ele não consegue ser um bom estrategista, nem mesmo isso, né, porque a mente está abalada pela doença do samsara. Nós já vimos também os fatores que fazem de um indivíduo um karma yogi, mas não precisa que a gente retorne a esse tema, né? O crescimento espiritual é o objetivo. A prosperidade material é secundária e ela é reduzida às minhas necessidades básicas. Não importa o que nós tenhamos, importa somente aquilo que somos, né? Então, o que é uma pessoa realmente rica, né? É uma pessoa com esta força, esse equilíbrio, com esta sabedoria, com esta clareza, né? Uma pessoa que ela tem uma fragrância de sabedoria, né? Não somente a nível intelectual, mas a nível existencial, o modo qual o indivíduo interage com os outros e com o meio ambiente, né? Então, essa é a riqueza maior. Esta é a única riqueza, né? Antes da compreensão Aham Brahmasmi. Toda ação se torna uma oferenda e todo parábada é visto como prasada. Então, esses são os três aspectos, né, que fazem de um indivíduo um karma yogi. Eu sou focado no ganho superior, que é o crescimento espiritual, eu dedico as minhas ações ao Criador, como uma oferenda, e eu aceito os resultados como prasada. Muito fácil, jamais deve ser esquecido, né? O que que eu quero? Crescimento espiritual primeiro, e segundo, eu quero completar esse trabalho, né? E fazer uma cerca nova, né? Mas através da construção de uma cerca nova, eu quero obter mais e mais purificação mental, espiritual. Por quê? Porque eu faço jamais esquecendo, né, que o meu objetivo é esse e jamais esquecendo a oportunidade dada por Ishwara, né, de estarmos aqui fazendo aquilo que nos cabe como uma oferenda, como uma doação e recebendo Jesus. Ah, veio um vento, derrubou a sua cerca, tudo bem, né? Ah, os caras não vieram trabalhar, tudo bem, né? Estou dando um exemplo hipotético. Qual o resultado desta sadhana, que aqui ela é apresentada como Yoga Yuktaha? Qual o resultado? Ela vai transformar a personalidade emocional do indivíduo. Então, esse é um ponto importante. Por que que a personalidade espiritual, ou emocional, psicológica precisa ser transformada, refinada, né? Porque a gente entra em contato com o mundo através do nosso centro chamado a mente, né? Quando a gente vê aqueles, eu não uso mais, né? No corpo sutil nós temos uma função lá embaixo, acima dos órgãos sensoriais, chamada de mente, né? A mente é onde é contido os pensamentos e as emoções referentes a cada um pensamento. Os objetos barra pensamentos ocorrem e a emoção, o nosso centro mental emocional. Quando o nosso centro mental emocional é fragilizado, né? Então ele não consegue lidar bem com as situações difíceis, né? Então o que que ocorre? Ocorre que emocionalmente a pessoa fica totalmente perturbada. Perturbação, ela começa na emoção, né? O modo qual a gente lidar com o mundo, com os prazeres e dores da vida, e esta condição emocional de perturbação, inevitavelmente irá abalar o nosso centro intelectual.
né? Então, é o nosso centro de memória também, porque em uma condição abalada eu não consigo registrar bem, né? E aprender bem, né? Eu não consigo nem lembrar bem porque eu estou emocionalmente afetado, né? Então, esta transformação da personalidade emocional, como apresentada muito frequentemente pelo Swami Paramarthananda em outros textos, né, é um fato. Menos que o seu centro mental e emocional esteja muito equilibrado, né, o seu intelecto também ele vai sofrer, né? Quem é que consegue processar a experiência de modo eficaz e sábio quando nós estamos emocionalmente perdidos? No momento de ira, no momento, né, de depressão, né? O corpo, mente, né, é um organismo integrado. Então, a personalidade do indivíduo precisa ser transformada. Esta é o grande sucesso, transformação da minha personalidade mental, emocional, psicológica. Assim que nós do Vedanta Brasil medimos o nosso sucesso em termos da transformação de nossas personalidades. Alguma dúvida a respeito disso? Isso é sinônimo de internalização dos conhecimentos. Se os conhecimentos permanecem só aqui, onde a gente tem o conhecimento, né, puramente, meramente intelectual, né, racional, teórico, mas eles precisam transformar o que? A minha personalidade emocional, porque é através dela que eu entro em contato com o mundo, né? Vocês lembram do chart? Vocês lembram? Ou eu tenho que mostrar aqui? Então, o Karma Yoga, ele pode até mesmo não obter sucesso do modo como a sociedade vê. Eu editei um pouco isso aqui. O Karma Yoga pode não obter sucesso de acordo com a visão da sociedade. Não pode não obter sucesso como a sociedade vê. Mas o Karma Yoga, Yogi, conhece o sucesso do modo que Vedanta vê. Então, aqui tem uma outra edição, o Karma Yogi reconhece o sucesso do mesmo modo que Vedanta o vê. O sucesso de verdade. Uma mente pura, uma mente serena, um coração tranquilo. Quando eu falo uma mente pura, um coração tranquilo, eu me refiro a uma mente clara, focada, pura. E um coração tranquilo o aspecto emocional da nossa mente pacificado, né? Não sujeito àquelas reações violentas diante das adversidades e dos grandes punhos também, né? Vocês lembram daquela história que o cara estava lá, né? A família chamou ele porque o chefe da família estava no seu leito, na sua cama de morte, né? No, não sei como se diz em português, mas Leito de morte. leito de morte. E aí o que que ocorre? A família veio, olha, ele tem um coração fraco, ele já está muito mal mesmo, está com 90 e poucos anos, tem que tomar cuidado. Por quê? Mas por quê? O que que aconteceu? Você não vai acreditar. Ele sempre quis jogar na loteria, agora ele ganhou 25 milhões de dólares, né? E se a gente disser para ele, o coração dele não vai segurar, ele vai morrer, né? Por quê? Porque se o nosso centro emocional for frágil, ele sofre tanto os impactos positivos como os impactos favoráveis, como os impactos desfavoráveis, né? Aí o médico falou assim: deixa comigo, porque eu sou um médico, mas acima de tudo eu sou um psicólogo. Eu sei como apresentar as coisas para os meus pacientes. Aí ele foi lá, começou a consultar o seu paciente, como é que está hoje o senhor, isso e aquilo, pá, pá, estou bem, que bom te ver, você fez tanto por mim, né? O paciente diz, já há 40 anos você está me seguindo, né?
Ah, sim, tudo bem. E a propósito, o senhor sempre jogou, comprou bilhete da loteria. Se o senhor ganhasse, né? Imagina, nesta idade, se o senhor ganhasse, né? O que o senhor iria fazer com tanto dinheiro? Aí o cara, naturalmente, ele diz: Olha, honestamente, você fez tanto por mim que eu daria a metade desses 25 milhões para você, né? Aí o que que acontece? O doutor, o médico, tem um ataque do coração e morre na hora, né? Por quê? Porque ele era frágil emocionalmente, né? Ele era bom intelectualmente, mas emocionalmente ele sofreu até mesmo com uma circunstância muito favorável que derrubou ele. Então, a pureza da mente, a pureza do coração, né, é esta capacidade mental, intelectual, emocional, equilibrada, sábia, né, que gradualmente é capaz de purificar a mente de muitas formas insalubres de pensar, padrões de pensamentos negativos que causam sofrimento a nós e aos outros ao nosso redor, sejam eles desejos, sejam eles expectativas, irritações, raiva, necessidade de controlar, ganância, apego, ilusão. Então, uma infinidade de emoções que desequilibram, né, e adoecem, fazem adoecer a mente do indivíduo, né? O egoísmo e orgulho acima lá de tudo, né? Inveja, ciúme, tantas coisas. Tudo isso é parte da doença do samsara. A gente vai ver isso no capítulo 16, quando o Lord Krishna fala dos Asuris, né? A natureza demoníaca dos Asuris, né? Tal qual representada por Duryodhana. E essa natureza demoníaca precisa ser convertida, transformada em natureza divina. Todos nós temos, né, um pouco desta ignorância extrema que nos compele a expressões demoníacas de vez em quando, né? Todos nós temos um pouco do Duryodhana, né? No início da nossa busca, né? E gradualmente a gente vai purificando e transformando essa nossa personalidade e a gente vai, né? Vai se movendo, né? Da nossa natureza animal, né? Para a nossa natureza divina, né? Este é o desenvolvimento espiritual. Agora, no verso 16, o Swami Paramartananda nos dá um outro, né, tira-gosto, e diz assim: o Senhor disse, destemor, pureza mental, firmeza no yoga do conhecimento, caridade, controle dos sentidos, sacrifício, estudo das escrituras, austeridade, né, e retidão. Então, a retidão vai para observação absoluta do Dharma, a austeridade vai disciplina dos órgãos, de recepção e de ação, né? Capacidade intelectual de estudar as escrituras, né? Sacrificar a sua ignorância, sacrificar os seus desejos sensoriais no altar do Dharma, no altar do Yana. Caridade, né? Um coração que doa, porque ele compreende, né, que é melhor doar do que desenvolver muito apego àquilo que eu possuo, né? Melhor condividir. Então, são traços, características, né, de uma pessoa que se purificou através dessas yogas, né? Entre elas, o destemor, né? A gente teme, o que a gente mais teme na vida são as adversidades, né? A adversidade maior que existe é uma doença terminal que derrube o corpo físico, né? Então, o temor maior é a morte do corpo físico devido a este equívoco de identificação, né? E uma pessoa que segue todas essas yogas chega ao destemor. São algumas das virtudes obtidas dos palams, né? Dessas yogas. Virtudes positivas é o resultado. E a libertação de tendências negativas, né? Que comprometem este processo de desenvolvimento espiritual.
Você não consegue desenvolver essas virtudes sem neutralizar as tendências negativas. Aqui coloca uma seguindo a outra, né? Ele diz aqui que a pureza vem em seguida, na segunda etapa, né? Pureza vem na medida que a gente nos livramos, né? A gente se livra das tendências negativas, né? Sim. Muitos de nós não damos muita atenção nas nossas tendências negativas, né? Padrões negativos, né? A gente vive em negação de tudo isso e não tem jeito, a gente não consegue desenvolver estas qualidades positivas da mente, essas virtudes, essas qualificações, sem a gente lidar com as impurezas, essas tendências negativas. Então, qual é o próximo estágio? O próximo estágio eles devem estar juntos. Atma significa aqui o corpo, muito interessante, é duas palavras. Qual é o próximo estágio? Viditatma, Vitendriya, Indriya, são os órgãos, né? Vite Indriya, não sei o que eles querem dizer. Vamos ver se vai ser decifrado na exposição. Eles devem estar juntos, né? A pureza e a neutralização das tendências negativas devem estar juntas, talvez. Devem ir juntos, é o que eu estava, né, sugerindo. Palavra significa corpo. Corpo-mente. Não, corpo-mente. Aqui está dizendo que o corpo-mente é um organismo integrado e ambos precisam ser purificados simultaneamente. Portanto, aquele que dominou os órgãos dos sentidos, os órgãos das ações, etc., é um Vitandriya. Isso? Então, Vijatmana significa aquele que domina o corpo e o outro, aquele que domina a mente, os órgãos sensoriais e a mente. Em suma, aquele que é o mestre do aparato corpo-mente, deixando para trás todas essas tequinalidades sânscritas, aquele que tem o domínio, né, das tendências animais, né, do corpo-mente, né, aquelas tendências mais ignorantes. Então, aquele que regulou, disciplinou, dominou essas tendências, filtrou as tendências negativas, estimulou e desenvolveu tendências positivas, né? É um mestre, é um grande mestre, o mestre dos órgãos sensoriais, dos órgãos de ação e da mente. Ele transforma a sua personalidade através dessas sadhanas, né? E aqui tem uma analogia bacana que vale a pena a gente elaborar um pouco, é que nós somos um organismo corpo-mente, né? A energia mais densa e a energia mais sutil. Esses dois corpos são integrados, né? Então, essas duas sadhanas de controle do corpo e da mente, elas se assemelham a como fazer uso adequado de um rio. Então, nós temos um corpo-mente, através desse corpo-mente, flui, né? Flui, digamos assim, através do corpo físico, flui a mente, né? A mente se manifesta em associação através da consciência que se manifesta no corpo sutil, né? E a gente tem que fazer uso desta energia vital, né? É energia, sim. Nós temos uma capacidade limitada de energia. E essa energia, ela irá fluir através desse complexo corpo-mente do tal mesmo modo que um rio flui através das suas margens, né? Então, quando a gente quer usar isso aqui tem um pouco a ver com a história de Kundalini Yoga, mas não, aquilo é algo até perigoso, como também irrelevante, né? Nós temos uma capacidade de energia que precisa ser disciplinada, regulada, né? Bem educada. Do mesmo modo que um rio, a gente vai, né,
usar ele corretamente, né, de modo que as águas boas não sejam de novo somente devolvidas de volta ao oceano, porque uma vez no oceano ela já não tem mais uso, né, para nós, seres humanos, para a vida como geral. Então a gente tem que desfrutar dos rios, fazendo algumas represas e algumas desviações, represar o rio seria conter um pouco de energia. Então nós estamos em contato com o mundo através dos órgãos das ações, os órgãos da recepção e da mente. E se a gente deixar esse fluxo de energia vital, totalmente, selvagemmente, descontrolado, a gente vai estar desperdiçando muita água, muita energia vital, né? Então Professor, sim, me lembra, assim, né? Eu sinto essa energia bem forte, assim, né? É, vital. Mas me lembro daquela orientação mesmo, né? Que se você tem um desejo muito grande, ou uma energia muito grande, que essa energia, esse desejo seja convertido ao desejo mesmo da libertação, né? Com esse mesmo poder de energia que tem dentro do seu corpo. Isso que você está falando me remete a lembrar disso. Todo esse fogo interno que existe de um desejo no mundo, por coisas do mundo ou por apegos do mundo, ele pode ser também transferido para esse, com essa mesma potência, para esse desejo ardente da libertação. Eu fico pensando um pouco nisso, né, para é, re, é, redirecionar essa força vital como rio que você está dizendo, né? Não deixando ele seguir espalhado para qualquer lado, mas direcionando essa força vital que existe, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, tenho passado um pouco por isso, assim. então, isso é muito bem colocado, né? Nós nos movemos por desejos, né? Os desejos, eles são basicamente, inicialmente, segurança, depois prazeres sensoriais, depois melhoramento pessoal e, por último, o autoconhecimento. Mas a energia do desejo é a mesma, né? Só que ela vai se refinando. Quando o nosso desejo é moksha, né? Esta energia é uma energia extremamente satívica, sutil, enquanto que quando nós temos a energia direcionada para o mundo, essa energia é mais densa, é mais rajásica, né? Então, existe uma purificação a nível energético também, a conversão de tamoguna em rajoguna em sattvaguna, né? De modo que a gente possa buscar o autoconhecimento, o que requer uma mente muito satívica, né? O professor, pode ser dito daquilo da resolução em Brahman. Você vai fazendo do mais denso para o mais sutil, né? Sim, Pensei, exatamente. pensei nisso. Você tem um desejo pelo mundo, um desejo pelos prazeres, né? Um desejo por coisas que me deem a segurança aparente, e até mesmo desejo por mais sabedoria mundana ou mais melhoramento psicológico, emocional, né? É a preocupação com o corpo-mente ainda, né? Então, tem um desejo pelo espírito, um desejo pela verdade absoluta, é um desejo muito, muito raro, né? Então, como você estava dizendo, né, é o fim da linha, né? Agora o meu desejo é tal que a energia necessária, ela é extremamente sutil, extremamente satívica, e minha mente se tornou extremamente contemplativa, né? Então, eu posso fazer o Shravana, Manana e Nididhyasana de modo mais eficaz possível, né? Isso é todo o processo de purificação que envolve a conversão de tamoguna em rajoguna, rajoguna em mais sattvaguna. Mas a energia, a princípio, né, a fonte de energia é a mesma, né? É uma energia vital, são os blocos de construção do universo e do Jiva-Atma, que são os três gunas, né? A energia intelectual, da mesma forma, nós temos muita energia. A energia aqui apresentada, nós temos energia a nível corpo físico, nós temos energia sensorial, energia mental e emocional, e nós temos uma energia intelectual.
E essas energias, elas são, em geral, muito desperdiçadas. Por quê? Porque a gente vive, né, movidos, governados por essa ignorância cósmica, né, que é um desperdício monstruoso de energia, né, em analogia com o rio, né? Então, como a Betânia estava dizendo, eu tenho que pegar essa energia, né, e, né, restringi-la um pouco, né, e dizer assim, não, espera aí, eu tô totalmente, né, me movendo em muitas direções, eu preciso de foco, né? Então, eu tenho que estabelecer meus valores e saber aonde eu quero canalizar as minhas energias. E não somente isso, né? Eu tenho que saber onde canalizar, mas se eu quero canalizar para o auto-inquirição e autoconhecimento, eu preciso também de purificar essas energias, né? Porque se uma pessoa tem muito Rajoguna, ela deve canalizar esse Rajoguna de modo sábio, inteligente, né? Então, uma pessoa muito rajásica, ela, não, eu tenho muita energia física e mental, então eu tenho que ser criativo com isso, né? Eu tenho que fazer coisas que sejam realmente de muito benefício para a sociedade. Por quê? Porque eu sou um vulcão de Rajoguna, por exemplo, né? Então, nós temos essas energias e a gente não deve desperdiçá-las, né? Se a gente tem muito Tamoguna, né? A gente não tem nenhuma chance de desperdiçar esse Tamoguna. A gente precisa simplesmente convertê-lo, né? Porque o Tamoguna é uma energia densa de paralisação, de estagnação, né? De apatia. Mas aí, quando eu produzo muito Rajoguna, ou quando eu já nasço com muito Rajoguna, eu já estou um passo adiante. Agora eu preciso de converter Rajoguna em Sattva Guna, né? Otherwise, caso contrário, eu vou estar... Por que eu estou falando isso? Porque se você é muito tamásico, você não desperdiça nada, porque você não quer fazer nada. Você está desperdiçando, sim, uma oportunidade, né? Mas você desperdiça quando você tem a energia de criatividade, que é o Rajoguna, e você espalha ela para todo lado. Então, ali você tem que focar, canalizar de modo bem criativo o seu Rajoguna, né? E de modo tal, como um bom Karma Yoga, para produzir o quê? Crescimento espiritual, purificação espiritual, agindo. A gente fala de tudo isso, mas isso tudo é parte das nossas configurações corpo-mente. Nós não somos o corpo-mente. Até mesmo Shimayananda, uma pessoa extremamente rajásica, né? Ele é uma expressão enorme de Rajoguna, mas a configuração, a constituição dele é um ser cheio de Rajoguna, né? Apoiados, né? Backed up, muita Sattva Guna, de modo que ele sabe direcionar aquela energia rajásica de modo criativo e inteligente, né? Sábio. Ele já estava bem resolvido, ele não tem nenhuma necessidade de mudar a sua natureza aparente, secundária, ele está interessado no benefício social, ele disponibiliza todo aquele Rajoguna, mas a sabedoria do Sattva está por trás dela, direcionando o Rajoguna devidamente, né? Então, uma coisa é desenvolver Sattva para haver o autoconhecimento, né? E depois, se o indivíduo é mais rajasa, né? Ele vai utilizar aquela energia para benefício social. Então, é a disciplina do armazenamento, canalização né? E fluxo, né? Dessas energias de modo a produzir o crescimento e o autoconhecimento. Uma vez que uma pessoa cresceu, purificou, dominou os órgãos, aí ela se torna uma pessoa qualificada para o autoconhecimento. Ela desenvolveu muito Sattva Guna. E ela é chamada, então, de Jnana Yogya Purusha. Assim, a pré-condição para o autoconhecimento é a pureza e o domínio, né, dos órgãos sensoriais.
a pureza mental, intelectual, né? Você está puro, né? E você está bem regulado, né? A respeito dos órgãos sensoriais e os órgãos da ação. Aí, então, somente então, eu posso passar para o Shravana Manana Nididhyasa do Vedanta. Eu deixo a seção do Karma Kanda e me movo na seção do Yana Kanda, que é o Shravana Manana Nididhyasana do Vedanta. E aí, então, eu estou em busca da compreensão do ser, que é o ser de todos os seres, que é o meu próprio ser. Karma Yoga é convertido, então, em Jnana Yoga. E a pessoa ativa se converte em uma pessoa contemplativa. Ó, bingo, eu não tinha lido, eu estava lendo um pouco aqui no intervalo essa parte, eu estive um pouco ocupado hoje, eu não tinha lido isso. Então, o Karma Yoga, ele, assim, ele se converte no Jnana Yoga, e uma pessoa rajásica se converte numa pessoa satívica, contemplativa. A pessoa extrovertida se torna, volta-se para si, introspectiva, né? Isso se denomina Sarvabhutatma. E através do Yin Yoga, o conhecimento que conhecimento será obtido, que benefício será obtido? Esse conhecimento que Krishna está apresentando em uma única palavra, mas muito significativa. Qual é a palavra? Será moksha? Esse conhecimento que Krishna está apresentando em uma única palavra. Não sei, aqui eu não estou vendo. Ele vai deixar a gente no suspense, o Swamiji. Esse Sarva Bhutama aí. O Sarva Bhutama. Pratma. Não, mas aquilo ali é a pessoa que se tornou contemplativa. E você, através de uma mente contemplativa e através dos ensinamentos do Jnana Yoga, do Vedanta, você obterá o quê? O autoconhecimento, o moksha, né? Este autoconhecimento que Krishna está apresentando em uma única palavra muito significativa, deve ser moksha, ou alguma coisa assim. O Sarva significa tudo, todos. Bhutama vem de todos os corpos. O Atma, ele vê tudo como o Atma. É isso que significa. A palavra que ele está buscando é o ser em todos os seres. Então, se é essa linha que você está colocando, é o conhecimento do ser em todos os seres, que também é sinônimo de moksha, né? Esta yoga envolve 3 estágios. No primeiro estágio é compreender que eu sou a consciência, e a consciência ela é diferente do corpo, né? Então, o corpo físico e a mente. Essa consciência, né, é diferente do corpo-mente, é diferente do corpo e a mente. Aqui ele não toca nesse tema porque é mais sutil. Primeiro estágio é compreender que existem 2 princípios. Um é o espírito e outro é a matéria. O meu corpo é a matéria, mas aquilo que eu sou é o espírito. Eu sou diferente do corpo, né? O segundo estágio é o conhecimento, né, de que esse espírito que eu sou, ele está por trás, né? Ele vivifica e anima este meu corpo, esse corpo que eu chamo de meu, da mesmo modo que ele vivifica e anima todos os outros corpos, né? Então, a primeira coisa, se eu sou o espírito e o corpo é um objeto que ocorre dentro de mim, o espírito, a consciência e a existência, né? O outro ponto é descobrir assim, putz, eu pensava que eu fosse especial, mas agora eu me dei conta que eu sou a coisa mais comum. Porque esse espírito é a única realidade, é aquilo que está por trás de todos os outros seres vivos também, e até mesmo dos seres inertes, né? Então, este é o segundo estágio da compreensão. Está por trás do microfone, do livro, do computador. E o terceiro estágio
o Krishna vai dizer mais lá na frente, num outro contexto. Neste contexto, ele não vai dizer nada. Portanto, eu vou manter o suspense também. A gente vai ver o terceiro estágio desta compreensão. Eu sou a consciência e eu sou livre e independente do corpo, né? O corpo, ele não me amarra porque eu sou livre e independente. Então, essa consciência no segundo estágio é a mesma vivificando, né? Ela também é livre e independente de todos os outros corpos e ela vivifica todos os corpos. E o terceiro estágio, né? A gente vai ver no futuro próximo ou amanhã a gente pode inferir. Eu tenho algumas ideias, né? A gente pode consultar o Marcelo e, e aí a gente vai se divertir de novo amanhã com a beleza do Gita. Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.